Moçambique, a violência baseada no género, especialmente o feminicídio, continua a ser um problema grave e crescente, com um número alarmante de casos registados anualmente. No primeiro semestre de 2025, o país contabilizou mais de 9 mil casos de violência contra mulheres, com destaque para os feminicídios, muitos dos quais permanecem sem justiça. A ausência de respostas eficazes das autoridades e a impunidade alimentam a dor e o luto de inúmeras famílias, como no caso de Sabina Meireles, assassinada há 6 anos, sem que os responsáveis fossem identificados ou responsabilizados. Para entender melhor a situação e as soluções possíveis, vamos conversar com Quiterias Guirengane, ativista social e política moçambicana, sobre as raízes deste problema e os desafios enfrentados pelas mulheres em Moçambique. Muito boa noite, Quitéria. Bem-vinda aqui ao programa. Saudações e muito obrigada pelo convite. Sim, Quitéria. Como é que caracteriza a situação de violência contra as mulheres em Moçambique, especialmente no que se refere ao feminicídio? O que é que revelam as estatísticas sobre o crescimento deste problema no país? As estatísticas revelam um cenário assustador de medo e insegurança, como nós referimos no último barômetro sobre o estado anual das mulheres em Moçambique. Como sociedade civil, como ativistas, como moçambicanos e moçambicanas, preocupa-nos os recentes dados da Procuradoria-Geral, que mostram que uma mulher mora em cada 2 dias vítima de assassinato. Nós, como sociedade civil, também contabilizamos só de casos mediatizados mais de 85 casos de assassinato e violação sexual desde o início do ano, mas sempre alertamos que esses números são de muita subnotificação, são números que não representam a realidade, mas também são números que são mais do que estatísticas, são vidas de mulheres. São mulheres que saíram das suas casas para uma atividade laboral, mas porque o seu bairro não tem iluminação, porque o seu bairro não tem transporte, porque não há patrulhamento, porque não há segurança, elas não voltam a casa. São mulheres que dentro de casa, diante daqueles que deveriam proteger, tiveram suas vidas interrompidas, muitas vezes enterradas no quintal. São mulheres que, por parte das forças de defesa e segurança, que as deveriam proteger, ou de insurgentes, também perdem as suas vidas, muitas vezes em cenários de violação sexual e alguns cenários de acusações de extração de órgãos humanos. Então, este cenário nos preocupa bastante, é um cenário alarmante. Nos últimos dias, podemos dizer com certeza que todos os dias somos brindadas por noticiários que demonstram que mais uma mulher desapareceu, mais uma mulher foi encontrada sem vida. Sim, Quitéria. E sabemos que o caso da Sabina Meireles é apenas um entre muitos outros casos, como comentou, né? E sem resposta. O que é que pensa sobre a falta de atuação do sistema judicial e a impunidade que persiste nos casos de feminicídio? Como Observatório das Mulheres, nós estamos a conduzir um estudo sobre a eficácia, mas também, acima de tudo, as lacunas legais, institucionais e práticas na resposta à violência, porque julgamos que a compreensão das raízes mais profundas do problema nos permitirá encontrar caminhos e luzes sobre como responder. Mas uma das hipóteses que nós podemos levantar com algum grau de confiança é que o ambiente, o clima de impunidade incentiva, sem dúvidas, a prática dos crimes. Na última semana, quando hospedamos o lançamento do ciclo de reflexões sobre a resposta à violência, uma das questões que nós levantamos bastante é que durante as vigílias realizadas nos bairros, muitos participantes, mulheres e homens, apresentavam a sua desconfiança em relação às estruturas formais de resposta, em relação à polícia, em relação ao judicial, quando diziam, por exemplo, que no último assassinato em Kobe, a comunidade denunciou supostos infratores, foram detidos os suspeitos, acusados do assassinato, mas sem qualquer comunicação, estas pessoas já estavam soltas a circular no bairro. A mesma constatação era feita em relação ao facto de que todos os dias nós temos, ao nível da mídia, a mediatização de mais um caso de assassinato, mas esta mediatização não é acompanhada de mais um caso de condenação, mais um caso solucionado, mais um caso com alguma informação. Sabine é um retrato triste,
do destino, de esquecimento. Aqui muitas dessas mulheres são gozadas. Em Niassa, numa das províncias mais esquecidas do país, o seu corpo jaz num local distante da sua família, porque a mãe em Lixinga clama pelo seu corpo que continue em Quamba, em condições completamente desumanas. Mas não é apenas a história da Sabina. Aqui na cidade de Maputo, um dos casos que nós estamos a acompanhar é o caso da jovem Jéssica Sibaciba, que foi assassinada há cerca de 5 anos em frente à Ponta Vermelha, que é a residência do presidente da República, em frente ao Ministério da Defesa Nacional, um local devidamente com câmaras de segurança, um local com todo o aparato de securitário nacional, mas que até hoje, supostamente, o crime continua por desvendar. E apesar de terem sido levantados suspeitos na fase de investigação, a família manifesta preocupação em essas pessoas continuarem livres. Então, a impunidade, ou pelo menos o sentimento e a percepção social de que a justiça falta, cria um sentimento, por um lado, por parte dos infratores, por parte dos perpetuadores, de que a justiça compensa e há uma forma de se escapar com o crime. Do lado, ao nível da comunidade, começa a criar focos da ideia de que talvez a justiça com as próprias mãos seja uma solução. Então começa a surgir um sistema de justiça alternativo baseado na comunidade, que depois vai ser muito difícil de estancar. Então urge as autoridades tomarem uma posição muito firme, urge a Procuradoria tomar uma posição muito firme. E um dos desafios que nós temos estado a lidar ao nível do sistema de administração de justiça é da produção da prova, sem dúvida. Recentemente celebramos o fato de ter se inaugurado o primeiro laboratório de ADN por parte da Procuradoria-Geral da República. Sentimos que é um passo importante, mas precisamos de sinais para a efetividade da lei, até porque uma das questões que muitas vezes enferma é o fato de que os laudos médicos, a matéria de medicina legal e outros meios de prova costumam ser contaminados antes da descoberta da verdade. Sim, e muitos apontam o patriarcado, não é? E as desigualdades, dizia, económicas e sociais como raízes profundas da violência contra as mulheres. De que forma estas questões estruturais afetam a segurança e a vida das mulheres em Moçambique? Sem dúvidas que estamos numa sociedade que é educada para a desigualdade, mas acima de tudo que é educada para a violência. Por um lado, sempre levantamos os fatores estruturais, sociais, culturais, quando falamos da questão do patriarcado, quando falamos da questão da socialização para normas culturais, na ideia de que se a mulher foi educada para servir ao lar e que se ela não cumpre com as funções, as expectativas sociais, ela merece um castigo e esse castigo muitas vezes pode ser mortal. Mas, por outro lado, também é preciso não fingir, não ver o cenário de violência que Moçambique foi gozado nos últimos meses. Nós vivemos 8 meses extremamente ou mais, extremamente violentos e de cidadãos que foram brutalizados pelo Estado. Por um lado, isto também criou uma cultura de que a violência é um meio de resposta, porque o Estado respondeu aos seus cidadãos com violência e brutalidade. Por outro lado, também criou um sentimento de frustração e isto não justifica o cenário de violência, mas permite, sem dúvidas, compreender fatores que influenciam o recrudescimento da violência em Moçambique. E não é possível descurar esses fatores, mas, sem dúvidas, que há uma abordagem muito setorial que envolve as lideranças tradicionais, locais, a Metramo, que é a Associação de Médicos Tradicionais, porque também muitas dessas situações de violação sexual, de distração de órgãos humanos, são associados a rituais supostamente tradicionais e religiosos, de seitas que dizem que a pessoa vai buscar sorte se dormir com uma virgem, vai buscar sorte se extrair o órgão de alguém, e isto também tem que ser denunciado, mas também tem que se trabalhar com essas entidades para mudar essas práticas e narrativas. É preciso buscar os homens como aliados nesta resposta, mas é, acima de tudo, preciso responsabilizar as autoridades, porque o Estado está a falhar num dos seus fins como entidade, que é garantir a segurança. Sim, e como mencionou agora alguma das medidas, não é? Poderia mencionar mais outras ações concretas que poderiam ser implementadas para evitar novos casos de violência?
Nós compreendemos que um passo importante é o estudo para compreender as raízes do problema e também perceber como é que o quadro legal existente contribui para desincentivar a prática da violência e dos assassinatos. Só o estudo nos pode dizer se precisamos de rever um quadro legal, se precisamos de uma lei de feminicídio, se precisamos de apenas rever o Código Penal, se precisamos de rever a lei da violência doméstica, se precisamos de uma lei sobre a VBG, ou não é um problema de insuficiência do quadro legal, mas de aplicação. Também compreendemos nós que é preciso mudar as narrativas, porque muitas das vezes, incluindo nas redes sociais, há uma narrativa proliferada de que as mulheres são culpadas da sua própria morte, que as mulheres desaparecem. Ela foi à casa do namorado porque ela desapareceu porque quis. Por que ela andou à noite? Por que ela estava vestida assim? Então é preciso trabalhar também na consciencialização e na criação de narrativas, incluindo ao nível do sistema de educação. Também é preciso responsabilizar a quem tem o dever de responsabilizar. E costumamos dizer o silêncio das mulheres parlamentares, o silêncio dos homens que estão no poder em relação ao feminicídio tem que ter um fim. Felizmente, começamos a ver sinais de uma ação que se pretende coletiva para responder ao fenômeno, mas é preciso haver um levantamento sério e consequente das pessoas detentoras do poder, das forças políticas, dos influenciadores, da mídia, que tem estado a publicar bastante sobre isto, da comunidade artística cultural. Também compreendemos nós que é importante um diálogo nacional sob o ponto de vista de a sociedade tem que discutir, a sociedade tem que falar sobre isto, a sociedade tem que quebrar os tabus. E só a discussão profunda sobre estes assuntos nos poderá vislumbrar caminhos efetivos. É preciso também pensar para além do sistema penal punitivo, que exercício é feito sob o ponto de vista de reabilitação, porque também sentimos que há muitos incidentes de reincidência, de pessoas que são detidas por homicídio ou por violência e que ao sair da cadeia se envolvem em ações homicidas. Então, é importante fazer um exercício de reabilitação social transformativa e de criação de uma agenda transformativa que torne mulheres e homens parceiros numa mesma ação em prol de um ambiente seguro para mulheres e homens. É importante também garantir que todos os atores possam participar e que as confissões religiosas, que todos estes autoridades tradicionais, que as lideranças informais que emergiram depois da violência que Moçambique viveu nos últimos meses, sejam tidas em conta e que só quando todas as vozes estiverem representadas, quando houver uma alocação justa de recursos, quando as realidades diferentes de mulheres com deficiência, de mulheres sem deficiência visível, de mulheres de diferentes contextos, das mulheres que sofrem terrorismo em Cabo Delgado, e se pensar numa abordagem que olha quais são as fraquezas do mecanismo setorial de atendimento integrado à vítima de violência, quais são as fraquezas da existência de abrigos seguros, quais são as fraquezas nas medidas protetivas das mulheres que sofrem violência, que pedem assistência do Estado e que nos é negada essas providências enquanto aguardam julgamento. Quais são as fraquezas que nós temos em toda a cadeia de resposta que nos permite sentar e encontrar medidas efetivas que permitam que os casos julgados sejam exemplares para desincentivar a prática. Muitíssimo obrigada, Quitéria, por conversar connosco sobre este assunto. Continua sendo um problema grave e crescente o feminicídio, isto em Moçambique. Continuação de uma boa noite para si. Obrigada, a continuação do ótimo programa. Obrigada. E estas foram as palavras de Quitéria Ngiringane, ativista social e política moçambicana, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique.